A necessidade de regular o poder das grandes empresas que controlam o sistema de mídia no Brasil é algo que não vem de hoje, né? Isso já é uma discussão que já tem mais de 30 anos, né, que se refletiu na elaboração da nossa Constituição, na Assembleia Constituinte, que determina que não pode haver monopólio dos meios de comunicação. No entanto, essa norma constitucional, ela nunca foi regulamentada, né? Portanto, ela permanece até hoje letra morta, né? Nunca foi implementada, né, por nenhum governo, nem parlamento, né? Hoje a gente está vendo as consequências disso, né? A consequência é uma situação em que a própria democracia brasileira se encontra ameaçada, né, pela conduta da meia dúzia de empresas, né, e é literalmente meia dúzia de grandes redes de rádio e televisão, jornais e revistas que controlam mais de 90% da informação que circula no país, né? Essas empresas de mídia, elas manipulam a informação, né, elas controlam a circulação de ideias no país, veiculam apenas os pontos de vista que são condizentes com seus interesses, né, e se encontram atualmente numa campanha aberta, completamente partidária, contra um governo legitimamente eleito, que é o governo da presidenta Dilma. Não se passa nem uma semana sem que apareça na capa das revistas, na televisão, na primeira página dos jornais, denúncias com muita frequência falsas, né, contra autoridades do país, né, com a intenção de fazer com que a população se volte, né, contra um governo legítimo. Depois essas denúncias se revelam falsas, porém o desmentido já não tem mais o mesmo destaque, né, do que teve a divulgação dessas notícias. Quer dizer, a ética jornalística é algo que não existe mais. Essas empresas, elas jogaram no lixo os seus próprios manuais de redação, os seus manuais de conduta e se comportam como um partido político de linha conservadora, né, de direita mesmo, né, que não tem mais como objetivo o que seria a sua função, que é informar a população, que é disseminar o debate, que é, né, disseminar a informação necessária para que as pessoas formem sua opinião, mas praticam uma verdadeira lavagem cerebral, né? Quer dizer, fazem realmente a cabeça dos brasileiros e muitos deles ingenuamente acreditam nessa campanha que é veiculada pela mídia porque não têm acesso a outras fontes de informação. Então hoje, quando se fala em democratização da comunicação, está se falando de algo que nunca foi tão urgente, né, como é hoje e que na realidade não se trata apenas de democratizar a comunicação, mas de fazer com que o Brasil seja realmente uma democracia, né? Enquanto houver monopólio dos meios de comunicação no Brasil, não se pode dizer que o Brasil seja realmente uma democracia. Nós temos muito a aprender com os nossos vizinhos latino-americanos e sul-americanos. Muitos brasileiros têm preconceito em relação aos vizinhos. O brasileiro médio, ele olha com muita admiração a Europa, os Estados Unidos, e tende a um certo desprezo em relação aos países vizinhos. Porém, esses países estão nos dando lições em várias áreas, né? Se você olha para a Argentina, por exemplo, a maneira como a questão das violações aos direitos humanos no regime militar da Argentina foi tratada, lá não houve impunidade, como temos impunidade no Brasil. Há mais de 300 oficiais militares na prisão, né, condenados por atrocidades cometidas durante a ditadura. Da mesma forma, em relação aos meios de comunicação, tanto no Uruguai quanto na Argentina, foram adotadas novas leis depois de intenso debate, intensa disputa política mesmo, na sociedade, no parlamento, porém, né, no judiciário, porém foram adotadas novas leis, né, o símbolo dessas novas leis é a Lei de Meios, adotada na Argentina, né? Essa lei, ela quebra o monopólio, né, que assim como no Brasil, né, lá a televisão vinha sendo dominada por 2 ou 3
mega empresas, gigantes da comunicação, né? E pela nova lei é impossível uma empresa ser dona ao mesmo tempo de um grande número de retransmissoras, né? E é impossível essa grande empresa ela ter ao mesmo tempo emissoras em TV aberta, em TV a cabo, né, juntamente com rádios, juntamente com retransmissoras em outras cidades, etc. Né? Então, o Grupo Clarim, especialmente, que dominava a mídia argentina, agora está tendo que ser fracionado, é obrigado a vender uma parte importante dos seus ativos, do seu patrimônio, para se adequar a essa lei. Essa lei ela também estabelece uma diversidade de atores no campo da comunicação. Então já não é mais possível apenas grandes empresas dominarem tudo o que existe em rádio, televisão, TV a cabo, etc. Então a norma agora ela obriga que haja uma divisão equitativa, né, entre diferentes formas de propriedade dos meios de comunicação. Então 1/3 da mídia permanece em mão de empresas, de grandes empresas, né? 1/3 é público, né? São emissoras do Estado, e 1/3 são meios comunitários, né? De organizações, entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, sindicatos, movimentos sociais, associações, igrejas, né? Enfim, tudo que existe na sociedade civil. Então, isso é um grande avanço, acho que a gente teria muito a aprender com eles, né? Eu acho que a lei de meios na Argentina pode servir de referência para uma mudança na legislação das comunicações no Brasil. Infelizmente, no primeiro governo da presidenta Dilma, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ele resolveu bloquear, né, o debate sobre a democratização da mídia. Houve uma avaliação do governo que não seria adequado, que não seria conveniente do ponto de vista político levar adiante essa discussão, né? Isso foi um grave erro, né? A própria presidenta Dilma sinalizou isso durante a sua campanha eleitoral, quando os resultados dessa campanha sistemática de manipulação da opinião pública pelos grandes meios de comunicação se concretizou, né, na dificuldade de se abordar certos temas, né, na desinformação geral da opinião pública brasileira, que acabou influenciando de uma forma muito negativa o debate eleitoral, né? Então, houve uma intenção clara durante a campanha eleitoral, né, da presidenta Dilma de, nesse novo governo, né, enfrentar finalmente essa questão. É um enfrentamento muito duro, né, porque nós temos um Congresso Nacional que nunca foi tão conservador quanto o que nós temos agora, né, e o próprio poder dos meios de comunicação, né, no sentido de barrar, de impedir que esse debate vá adiante, é muito grande, né. Com a substituição do ministro Paulo Bernardo, né, pelo Ricardo Berzoini, né, surge uma expectativa da sociedade, né, dos setores organizados da sociedade civil, da parte mais dinâmica da sociedade brasileira, né, dos movimentos sociais, que o novo ministro Berzoini leve adiante essa questão, né. Quer dizer, evidentemente não é uma decisão fácil, né, os obstáculos são muito grandes, o momento político não é muito favorável, né, mas é necessário enfrentar essa questão, né, não só no sentido de levar adiante a proposta de novas leis que regulamentem a mídia num sentido democrático, jamais no sentido de censura, quer dizer, não é disso que se trata, né, se trata de aumentar a liberdade, né, essa que é a questão, mas além da discussão das leis, de projetos que possam ser discutidos no Congresso Nacional, existem outras medidas que o governo federal pode fazer e que não passam pelo Congresso Nacional. Vejamos, por exemplo, o que ocorre com as verbas de publicidade do governo e das empresas estatais. São verbas que beneficiam basicamente esses mesmos meios, né, redes de televisão, de jornais, de revistas e rádio, que fazem essa campanha sistemática contra o governo, que manipulam a informação, que divulgam com muita frequência mentiras, calúnias, né? É um absurdo que o grosso do dinheiro de publicidade federal vá alimentar justamente esses inimigos da democracia, inimigos da verdade, né? Então, não basta dizer
que a verba de publicidade deve ser distribuída apenas por critérios técnicos. É evidente que esses critérios técnicos, ou seja, levar em conta a audiência desses veículos, etc., deve ser considerado? É claro que sim. Porém, há um outro critério que eu acho que deve entrar na discussão com muita força, que é o critério ético. Deve-se adotar normas para que empresas de comunicação, né, que na prática são beneficiadas pelos contratos de publicidade com o governo, esses meios de comunicação eles têm que atender certos critérios éticos. Quer dizer, não basta que eles tenham audiência. Quer dizer, não se pode entregar dinheiro público da maneira como se faz até agora, né, nas mãos de televisões, de jornais, de revistas e de rádios que utilizam esse dinheiro para disseminar mentiras e para manipular a opinião pública da maneira como tem feito, né, no presente momento. Os donos das redes de rádio, televisão, jornais e revistas no Brasil são os grandes inimigos da democratização da mídia no Brasil. Eles detêm um poder enorme nas mãos, uma capacidade de influência política gigantesca, maior do que a de qualquer partido político, de qualquer entidade, organização da sociedade civil ou setor da sociedade. Eles não querem abrir mão desse poder e não querem abrir mão do dinheiro que é associado a esse monopólio. Então, eles atuam ativamente para bloquear o debate sobre a democratização da mídia. Qualquer político que tenha coragem de levantar essa questão é imediatamente atacado. Os governos, sucessivos governos, o governo federal, que é nessa esfera que se trata o debate, sofre. Já há vários governos sucessivos, o governo do Lula, também o governo da presidenta Dilma, sofrem uma verdadeira chantagem dos meios de comunicação. Os meios de comunicação eles deixam claro de que se o governo ousar levantar o debate da regulação econômica da mídia, o governo vai sofrer mais ataques do que já vem sofrendo. Então, é uma postura mafiosa, eu poderia dizer, uma postura de chantagem contra autoridades legítimas do Estado brasileiro e que se utiliza de uma influência, a influência dos chamados barões da mídia, dos grandes grupos de comunicação, eles estão presentes dentro do próprio aparelho do Estado, sobretudo através de uma bancada, de parlamentares no Congresso Nacional, pessoas que exercem mandatos de deputado, de senador, e são elas mesmas ou seus familiares donos de emissoras de televisão, de retransmissoras, em geral da Rede Globo, mas de outras redes também, de emissoras de rádio, de jornais, etc., inclusive contrariando ao que diz a lei brasileira. Então, quer dizer, esses parlamentares, eles formam ali uma verdadeira barricada, para impedir que esse debate vá adiante dentro do Congresso. Quer dizer, são parlamentares que, em vez de se comportar em nome do interesse da sociedade, ou de uma interpretação do que seria o interesse da sociedade, que é para isso que eles foram eleitos, eles agem de uma forma conservadora, movida por seus próprios interesses particulares, interesses de negócios que têm muito a ver com o lucros enormes que eles têm como proprietários desses veículos de comunicação. As leis de mídia adotadas na Argentina e no Uruguai, elas são justamente a prova de que regulação da mídia não tem nada a ver com censura. Quer dizer, a regulação diz respeito à estruturação econômica dos meios, quer dizer, a maneira como um setor deve se organizar. Não tem nada a ver com o conteúdo. Quer dizer, na Argentina e no Uruguai vigora a mais plena e absoluta liberdade de expressão. Não há qualquer tipo de censura, ao contrário, quer dizer, ao se fracionar o setor, ao se abrir espaço para que surjam novas emissoras de rádio, novas emissoras de televisão, novos operadores de TV a cabo e assim por diante, o que se está fazendo, na verdade, é amplificar o número de vozes, de atores presentes dentro do cenário midiático.
Em vez de ser apenas um monopólio, né, 2, 3 ou 4 empresas que dizem a mesma coisa, que têm o mesmo ponto de vista em relação a tudo, você passa a ter múltiplos atores, múltiplas vozes se expressando, permitindo que aí finalmente aquilo que é garantido entre os direitos básicos do cidadão, que é a liberdade de expressão, que essa liberdade ela possa realmente ser exercida. Exatamente o contrário de qualquer tipo de censura. O atual Código de Comunicações, ele já completa 54 anos, de 1962, né? Então a gente faz a conta, né, o quão velho, né, é o marco legal que nós temos hoje para o plano das comunicações, né? Só isso, independente de qualquer argumento, não precisaria nem discutir mais para deixar clara a necessidade de se rever essas normas, de se rever essas leis que foram elaboradas num outro contexto muito diferente do contexto atual. No início da década de 1960 não existia TV a cabo, muito menos internet. A televisão brasileira ainda estava engatinhando, não tinha nem uma pequena fração da força que ela tem hoje. A televisão brasileira mal começava a se estruturar na forma de redes, né, de grandes cadeias, né, e, sobretudo, o poder econômico vinculado às telecomunicações, né, aos veículos de comunicação de massa, né, era insignificante perto do poder existente hoje. Né? Quer dizer, o peso das comunicações na sociedade, na política, né, na opinião pública, era muito menor do que hoje. Né? Então, não há dúvida de que nós temos hoje um marco jurídico completamente anacrônico, né, fora do tempo. Né? Só esse fator já deveria ser suficiente para que a sociedade brasileira discutisse esse assunto, né, e que se partisse para elaborar, né, uma nova lei para os meios de comunicação no país. O jornalista Franklin Martins ele teve um papel muito importante nesse debate no Brasil, né, quando, em 2009, né, se realizou a Conferência Nacional de Comunicações, que fez um pacote de propostas que foram amplamente discutidas, né, entre representantes de todos os atores envolvidos nesse debate, entidades da sociedade civil, acadêmicos, intelectuais, políticos. As próprias emissoras de rádio e televisão participaram desse debate em alguma medida, algumas delas boicotaram, mas outras não. E houve um resultado muito positivo. Essas propostas já existem, né, são mais de 100 itens para a democratização da mídia no Brasil. Né? Infelizmente, esse projeto, que foi sistematizado pelo Franklin Martins, ele foi depois engavetado, né? Isso foi ao final do governo Lula. Durante o primeiro governo da presidenta Dilma, né, decidiu-se deixar dentro da gaveta esse projeto, né? Não levar essa discussão adiante. Né? Evidentemente, quando se fala em democratização da mídia no Brasil, está se falando basicamente democratização da radiodifusão. Está se falando de rádio, está se falando de TV a cabo, de TV aberta, principalmente a TV aberta, que ainda hoje é o principal meio de informação da amplíssima maioria dos brasileiros. E está se falando também, obviamente, de internet, de banda larga, né? De medidas para impedir que esse monopólio que já existe, né, na mídia televisiva e radiofônica seja transposto também para a internet, né, e esse tipo de questão. Né? Quer dizer, evidentemente, jornais e revistas também fazem parte, mas é preciso a gente levar em conta que a imprensa em papel, o jornalismo impresso, está em franca decadência, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. A tiragem dos jornais está caindo, a tiragem das revistas, principalmente dessas revistas semanais, né, que já foram veículos respeitados no Brasil, hoje se tornaram verdadeiros panfletos, né, mas a circulação dessas revistas está despencando, né, assim, dramaticamente. Né? Então, a relevância de se falar em jornais e revistas hoje é muito pequena. O que conta realmente é televisão, rádio e internet.